Queridos irmãos, queridas irmãs, então continuando esse vídeo de número 509, Médios Videntes, capítulo 14. A questão ainda é a questão de número 171. Então aqui, dando sequência, sem o provocar, em não se querendo ser joguete das próprias imaginações, quando o germen de uma faculdade existe, ela se manifesta de si mesma, né? Então, quando o germen existe, ela se manifesta de si mesma, sem necessidade de provocar, de precipitadamente a pessoa excitar aquela manifestação, né? Excitar antes da hora, né? Então, tudo antes da hora não dá certo. Tudo obedece o tempo exato. Então, quando o germen de uma faculdade existe, ela se manifesta de si mesma, sem a necessidade de forçar. Não é verdade? Então nós vemos pessoas forçando, por mais que Kardec orienta aqui no Livro dos Médiuns que é necessário o exercício. Agora nós temos que entender que o exercitar é uma coisa, forçar é outra, né? No entanto, Kardec, aqui no Livro dos Médiuns, ele nos orienta, né? O germen, quando o germe de uma manifestação existe, ela se manifesta de si mesma. Em princípio, devemos contentar-nos com as que Deus nos outorgou, sem procurarmos o impossível. Por isso que, pretendendo ter muito, corremos o risco de perder o que possuímos. Agora, nós temos que tecer um comentáriozinho a respeito dessa questão. Corremos o risco de perder o que possuímos. A faculdade mediúnica, o dom mediúnico, quando se usa esse termo aqui, por exemplo, corremos o risco de perder o que possuímos, isso aqui é apenas assim deixar de uma forma para que possamos raciocinar, porque ninguém perde, né, o dom, os dons mediúnicos, uma vez que a pessoa que o possui o educou, né? O educou, porque as pessoas dizem assim, desenvolvimento mediúnico. Não existe desenvolvimento mediúnico. Existe educação mediúnica. Educação do dom mediúnico. Disciplina. O que significa essa educação
disciplina, disciplina, disciplina. Por isso que aqueles que educam seus dons mediúnicos na doutrina dos espíritos, esses sobreleva. Aqueles que não educam os dons mediúnicos que possuem na doutrina dos espíritos, esses se afundam. Ô Luiz, mas tem como educar os dons mediúnicos fora da doutrina dos espíritos? Não, não é questão de educar. Não é questão de educar o dom mediúnico. O médium, a pessoa é que tem que agir de acordo com os desígnios das leis do Criador, amealhando-se na doutrina dos espíritos. Então, todo aquele que é portador destas faculdades, que não recorrem à doutrina dos espíritos para a autoeducação, para a autoevangelização de si mesmo, ele corre o risco de se perder mediante aos dons, as faculdades que possui. Você sabe por quê? Porque nós temos que entender que as faculdades mediúnicas, elas são neutras. São neutras. Então, por exemplo, a faculdade, eu vou me colocar nessa posição só para você entender. A faculdade minha de psicografia, ela é neutra. A minha psicografia, eu estou me colocando no lugar, viu, gente? Estou me colocando como personagem, pelo amor de Deus. Mas se me acusar também, eu não estou nem aí. Toda faculdade psicográfica é neutra. A minha é neutra. Então, se eu não recorro à doutrina dos espíritos e me evangelizo, me educo na doutrina dos espíritos, o que acontece? A falta de conhecimento da teoria dos desígnios das leis divinas me leva a achar que sou melhor que qualquer um. A vaidade, o orgulho, né, sobe à minha cabeça e eu passo a pensar que eu sou melhor que todo mundo. Nesse intermédio, agindo dessa forma, com falta de humildade, espíritos menos esclarecidos passam a me assessorar. E eles passam a psicografar através de mim, passando por Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Francisco de Assis, Camilo Flammarion, Gabriel Delan, Mãe Maria de Jesus, Mãe Maria Santíssima, né, que é moda no Brasil. Nossa Senhora se manifesta no Brasil. Procure saber isso para você ver. Nossa Senhora está se manifestando através de alguns médiuns no Brasil. É um absurdo, mas está se manifestando. É esse tipo de médium que não tem conhecimento da doutrina dos espíritos. Ele não recorreu ao espiritismo. Você entendeu? Ele não recorreu. Então ele ficou nos bastidores. Então são aqueles, né, aqueles gaiatos. Então, Joana d'Arc se manifesta através dele. Joana d'Arc psicografa livro. Francisco de Assis psicografa livro através dele. Mas são todos livros apócrifos. Você entendeu? Agora, por incrível que pareça,
O místico no Brasil e no mundo é muito grande. Você sabe por que o místico é muito grande? O misticismo, o místico, o exótico. Sabe por que é muito grande? Porque a humanidade, ela é insatisfeita, ela vive insatisfeita com o que ela tem. Nada a supre suas necessidades. A humanidade não é resignada. A humanidade não aceita com resignação a situação que se encontra. Porque ela não quer entender que o que ela enfrenta é nada mais, nada menos que a lei de causa e efeito, ação e reação. Ela não quer entender que nós nos encontramos num mundo de provas e expiações. A humanidade não quer entender que o que nós estamos colhendo hoje foi o que nós plantamos em existências passadas. A humanidade não quer entender que, de acordo com a plantação, é a colheita, de acordo com a colheita, é a plantação. Nós plantamos jiló, nós estamos comendo jiló. Plantamos limão, nós estamos colhendo limões. Agora, quem plantou rosas, colhe rosa. Quem plantou morango, colhe morango. Então, essa insatisfação da humanidade, essa falta de humildade, leva as pessoas ao místico. E o místico é muito grande, por demais. Mas o místico está relacionado ao fator primitivismo, obsessão, e por aí em diante vai, né? Então, nós temos que explicar isso aqui. Ninguém perde os dons, né? Não, voltando. A faculdade, ela é neutra. Então, se a pessoa se equipara na doutrina dos espíritos, ela é assessorada por bons espíritos de verdade, verdadeiros, que vêm e trabalham através dela, né? Se ela não se equipara na doutrina dos espíritos, esses charlatões, mistificadores, impostores é que vão trabalhar através dela. Entendeu? Então, dons mediúnicos, não, vamos voltar mais um pouquinho. Quantos médios, né, no Brasil e no mundo trabalha na contramão dos desígnios das leis divinas e achando eles que estão agindo corretamente, né? Nós temos a prova de tudo isso nos Buenadishas, né? Nesses cartomantes, nesses que jogam búzios, né? Esses ledores de sorte são médiuns, são portadores de faculdades mediúnicas. Posso dizer com todo respeito, são excelentes médiuns, portadores de um magnetismo maravilhoso, mas que não se educaram no espiritismo, não recorreram ao espiritismo, por isso eles não têm disciplina, eles não sabem, né, como usar aquela ferramenta. Então aquela ferramenta ali está sendo usada pelas trevas, e eles também são ferramenta das trevas. Olha para você ver como são as coisas. Então eles acham que estão ajudando as pessoas a sair das desgraças. Mas quando desencarna, eles descobrem
que eles ajudou sim as pessoas a afundar mais ainda aqui na Terra, na evolução. E além de descobrir que eles ajudou as pessoas a se afundar, eles também descobrem que eles também afundaram junto. Olha só para você ver como que são as coisas, né? Porque aquelas pessoas que os procuravam, né, que o procuravam, aquelas pessoas eram pessoas insatisfeitas, pessoas revoltadas, pessoas indignadas com os desígnios de Deus, pessoas que não eram humildes, pessoas que não aceitavam, né, a programação divina e, recorriam a esses cartomantes para poder encontrar uma fórmula, uma solução, de melhorar a vida, de ganhar na jogatina, de ganhar na política, e de destruir o outro, e de se tornar o mais rico do mundo. Sempre na insatisfação, por causa da insatisfação. Não satisfeito com a programação reencarnatória. Não satisfeito com os desígnios das leis do Criador. Não humilde nem um pouquinho ali. Sempre insatisfeito. Pessoas que buscam cartomantes, essas coisas todas, são pessoas insatisfeitas, são pessoas que não têm um pingo de humildade. Não são resignadas nenhum milímetro. Não são resignadas. Não aceitam as condições que se encontram, se esquecendo elas que tudo que elas vivem, elas quem plantaram, elas quem modelaram aquelas situações em vidas passadas. Nós somos o reflexo de ontem. Só que esse ontem não é o ontem, 12 horas, 24 horas atrás. 100, 150, 200 anos atrás. Nós somos o reflexo. Agora, simplificando, hoje nós somos o reflexo de 12 horas atrás. E amanhã, 24 horas posterior, será o reflexo de 24 horas anterior, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Então, com todo respeito, que merecem todo mundo, né? Mas nós nos encontramos no ano de 2022. Aqui todos os dias nós nos encontramos. Aqui, na gravação. Grava um vídeo, grava 2, grava 3, mas nós nos encontramos aqui. De domingo a domingo. Pode um dia faltar, não tem? Isso vai acontecer, é lógico. A vida tem tantos, né, altos e baixos. Mas nós nos encontramos aqui. Procurando, assim, abster-nos de tudo quanto é coisa relacionado à vida mundana. Enquanto muitas pessoas estão passeando, gozando a vida, que eu acredito que até porque merecem, nada contra, mas nós estamos aqui. Então, a nossa vida, elas são feitas de escolhas. Nós é que temos que escolher o que presta, o que não presta. Você vai a um pomar e você depara com um pé de laranja e um pé de limão. Qual dos dois ali você vai descascar para você chupar? O limão ou a laranja? Um pé de limão e um pé de jabuticaba. Você vai chupar jabuticaba ou você vai chupar limão? Então a nossa vida ela é feita de escolha.
Nós que escolhemos, né? Nada contra ninguém, mas a vida é feita de escolha. Então, ninguém perde os dons mediúnicos. O que acontece é que essa forma como Kardec colocou aqui, pretendendo ter muito, corremos o risco de perder o que possuímos. O que significa isso? O que significa isso? Pretendendo ter muito, corremos o risco de perder o que possuímos. O que significa isso? Corremos o risco de perder o que possuímos. A pessoa corre o risco de perder a luz, a proteção dos bons espíritos, a assistência, o amparo dos bons espíritos. Porque a partir do momento que você age com a ignorância, que você precipita, né, que você busca o estrelato, o estrelismo, né, que você procura a vaidade humana, que você acha que você é melhor que todo mundo, os bons espíritos, ó, pica mula. Esse é um termo meu. Ele se afasta de você. Ele se afasta daquele médio ali. Ele continua médio do mesmo jeito. Só que sem o amparo e a proteção dos bons espíritos, ele deixa de desfrutar da proteção da luz. Só que quando a luz se afasta, as trevas tomam conta. As trevas é a escuridão. A escuridão é as trevas, nesse sentido. A escuridão apossa-se dele. As trevas se apossam-se dele. Os espíritos sofredores, os zombeteiros, charlatões, apossam-se dele. Você entendeu? Então é nesse sentido. Ó, corremos o risco de perder o que possuímos, né? Por isso que, pretendendo ter muito, corremos o risco de perder o que possuímos. Corremos o risco de perder a luz, a proteção, a assistência, o amparo dos benfeitores espirituais, né? E depois, para rever essa proteção, esse amparo, essa luz divina, olha, o preço é muito alto que a pessoa tem que pagar. Ele sofre demais. Aí vai reencarnações e mais reencarnações. Você entendeu? Reencarnações e mais reencarnações. Um instante de deslize. Alguns segundos, alguns instantes de deslize. Leva-se séculos e séculos depois para a pessoa recuperar tudo aquilo que perdeu, que é aquele amparo, aquela assistência dos benfeitores espirituais. Você entende que ele não perde o dom mediúnico. Ninguém perde o dom mediúnico. Tem aquelas pessoas que dizem assim, as pessoas perdem o dom mediúnico. Isso é ignorância, isso é pessoa que não tem conhecimento. Né? É como o processo do retrógrada. Ninguém, né, passa pelo processo retrógrada. Ninguém volta a reencarnar num corpo de animal. Ninguém volta a reencarnar no corpo de um animal.
uma vez na condição de hominal, para sempre a evolução na situação, na condição de hominal. Entendeu? Nunca que volta aquela alma. Ah, fulano reencarnou num cachorro da vizinha que morreu, reencarnou, nasceu numa cadela lá da vizinha. Eu peguei aquele cachorrinho para mim porque aquilo lá é o meu marido. Deus que me livre. Aquilo lá é meu pai, minha mãe, meu irmão, meu tio. Isso não existe. Da mesma forma, ninguém perde o dom mediúnico. A pessoa perde a assistência dos bons espíritos e passa a ser assistido pelas trevas. Você entendeu? Olha que gostoso esse esclarecimento do nosso irmão Marcílio. Não é gostoso? Saber que nós não perdemos essa faculdade. Nós não perdemos essas faculdades. Nós perdemos a assistência dos bons espíritos. Muito obrigado, Marcílio. Vamos para o próximo vídeo.